E a gente vai falar sobre hoje, assumindo a nossa responsabilidade. Eu estava fazendo abertura aqui, Ju, sobre essa responsabilidade. Será que cada um de nós assume as responsabilidades no nosso dia a dia? Se cada um está assumindo tudo aquilo que promete, que está cumprindo? O que você É, acha aí? e também essa questão de assumir a nossa responsabilidade, ela vem de encontro com reconhecer as nossas escolhas, entender que, de acordo com as nossas escolhas, vai existir um processo, vai existir muitas vezes desafios, e tudo isso faz parte da nossa maturidade. É uma maturidade de não é saber o que é certo ou o que é errado, ou então quem é culpado, mas sim de saber aonde a gente está e nós somos responsáveis, né, por algumas coisas que acontecem a partir do momento em que a gente faz algumas escolhas. Então, ter esse olhar de, sim, eu sou responsável e como que eu vou fazer para mudar, seja uma coisa que a gente acha que dá para mudar, que dá para melhorar, ou então um lugar onde a gente está se colocando, saber o momento de se retirar, de quando encerrar um ciclo, quando é hora de reabrir outro ciclo. Então, a responsabilidade vai nos ajudar nessas escolhas e nessa maturidade também das escolhas que a gente faz para não entrar num desequilíbrio, né? De que a culpa é do outro, o problema é o mundo, o problema é aqui o Instagram que não mostra nós duas na mesma tela, enfim, né? Aonde que está a nossa responsabilidade hoje? Como que nós estamos lidando e assumindo essa responsabilidade, né? Acho que é um pouco disso que a gente vai trazer hoje. Sim, a gente tem essa responsabilidade, isso aí faz parte do nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento nosso como um todo, né? Pessoal, até depois na vida adulta, profissional, no nosso desenvolvimento de relações humanas. E a gente vai adquirindo essa responsabilidade ao longo da nossa vida, né? Desde quando a gente é criança, a criança às vezes não entende o porquê que ela está indo, né, na escola, ou mesmo em casa, porquê que a mãe está dando certas responsabilidades para ela, mas é tudo um aprendizado. É um aprendizado para quando chegue na vida adulta, você consiga, né, estar realizando aquelas coisas que você se propõe. E aí vai, ao longo da sua vida, vai se desenvolvendo, vai evoluindo. E essas responsabilidades, essas suas ações, elas têm muito a ver com o que você recebeu, né? Será que quando você era criança, você foi colocado, né, na sua frente para que você tivesse essa responsabilidade com você, com o outro, o respeito com o outro também? Será que teve esse aprendizado? Tem certas pessoas que a gente olha, não é julgamento, mas que ela não tem tanta responsabilidade com as coisas dela, com as coisas do outro, ou com o tempo do outro, mas porque acho que não houve esse aprendizado. E está tudo bem de ela aprender em certos momentos, né? Denise, bom dia. Só gostaria de saber, Denise, Sim. você está nos vendo, porque está tendo meio uma dificuldade aqui no Instagram, que eu não vejo ninguém, mas queria saber se você que está aí, se está nos vendo, se está vendo as duas. Só fala aí pra gente. E assim, é claro, tem toda a questão do aprendizado, né? Tem aquela criança que vai aprender a ser muito responsável, muito cedo, então assumir muita responsabilidade com a família, com a casa, às vezes até vendo a dificuldade financeira da família, pegar essa responsabilidade e acreditar que ela tem ali
a obrigação de ajudar, ela respondeu que está vendo. Obrigada, Bom, Denise. E também tem o contrário, né? O contrário é verdadeiro. Tem aquela pessoa que vai ser super protegida e não vai ter estímulos na infância para desenvolver essa responsabilidade. Só que isso eu vejo como algo que a gente pode desenvolver ao longo da vida, né? Desde que a gente queira olhar para isso. Porque, assim, alguns adultos, eles, e até a gente, em alguns momentos, né, passa por questões na vida em que não consegue olhar para aquilo que aconteceu e falar assim, eu fiz isso. Né? Se colocar naquela situação realmente como parte da situação. É como se a situação estivesse acontecendo, eu fosse um agente externo que não tem nada a ver com aquilo, e não, tudo está integrado. Então, assim, o que está acontecendo com a gente, nós somos parte daquilo que está acontecendo. E como parte do que está acontecendo, como que eu vou trazer para mim essa responsabilidade e lidar com aquilo que eu posso mudar? Porque tem coisas que não, a gente não vai poder mudar, mas tem coisas que eu consigo melhorar, tem coisas que eu consigo ampliar e fazer diferente. Então, digamos assim, eu estou fazendo um curso. E aí, esse curso vai me levar para um lugar, vai fazer alguma coisa na minha vida. Só que eu faço metade do curso, ou nem isso, eu faço um terço do curso, e eu já entendo na minha cabeça que eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade para exercer aquilo. E no exercer não dá certo. Eu falo assim, ah, não, isso daqui não funciona. É aquilo que não funciona, ou eu que não fiz o que eu deveria ter feito para aquilo funcionar. E aí entra esse papel de assumir a minha responsabilidade. Nem sempre é o negócio que não funciona. Às vezes sou eu que não me desenvolvi o suficiente para que aquilo funcionasse. E a responsabilidade de se desenvolver, de ganhar, aprender, de ter conhecimento para que aquilo funcione, é minha. As coisas não vão funcionar sozinhas. Então, essa responsabilidade, eu percebo que ela se perde muito e isso influencia muito nas nossas relações, né? No nosso dia a dia, em como eu levo algo para a pessoa e como eu recebo um feedback também. sim. Bom dia, Guto. Bom dia, Suzana. Estamos entrando aqui, nós estamos falando sobre assumir as nossas responsabilidades. Quem quiser vai colocando aí se você consegue assumir as suas responsabilidades que você se propõe no dia a dia. Faça alguma questão, alguma pergunta para a gente. E a gente está falando sobre isso, né? E também essa responsabilidade de aceitar, né, como você falou, as consequências de nossas ações. A gente, às vezes, tem pessoas que coloca para o outro que algumas situações da vida dela, o responsável é o outro. Não, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida. Se a gente está naquela situação que não está legal, olha um pouco para trás, porque você aceitou certas coisas, então você criou aquela situação também. Não está boa, estou convivendo com certas pessoas que não gosto, então faça uma ação. Tome a responsabilidade da sua vida, de que se aquilo não está sendo bom para você, faça uma ação para mudar. E não coloque o outro, você dependente do outro, que não, só vai mudar se o outro fizer algo. Não, faz você, se você que está incomodado. Então, essa responsabilidade é responsabilidade principalmente pela sua vida. Se a sua vida, você tem uma meta, você tem um objetivo, então vá lá,
faça os movimentos, vai em busca. Não está conseguindo de um jeito, procura estudo, procura ajuda, procura entendimento de como você pode fazer, vai aos poucos, crie metas pequenas, mas você é responsável pela sua vida. Não coloque na mão do outro a responsabilidade de você ser feliz. E pegando, Muitas vezes. pode falar. Não, eu estou falando que muitas vezes a gente coloca na mão do outro a nossa felicidade. E não. A partir do momento que a gente entende que nós somos os responsáveis por nossa responsabilidade, pela nossa vida, e que só depende da gente, a gente assume muito mais, assim, os comportamentos, as decisões, e está tudo bem se eu errar. E aquilo que você falou, Ju, se eu errar, é ter essa responsabilidade de assumir esse erro, né? De até pedir perdão, se for necessário. Não é isso? Pegando esse gancho do que você falou, assim, não é porque às vezes a gente distorce a ideia, né? Então eu vou assumir a responsabilidade, aí tudo que acontece de ruim, tudo que o outro faz para mim que está em desacordo com o meu valor, então sou eu que tenho que resolver. Não. Eu vou assumindo a responsabilidade e aí eu me coloco no lugar de decisão. Né? A partir do momento que aquilo não está bom, não está confortável, não está me levando para onde eu quero, eu faço o movimento. A responsabilidade, nesses casos, é o quanto eu me permito viver aquilo e o quanto eu me coloco num lugar e saio do problema. Porque o outro, ele não vai mudar porque você está incomodado. O outro não, a empresa, ela não vai se tornar uma empresa agradável para você trabalhar porque você não se adaptou à dinâmica da empresa. Então, se aquilo me fere, qual que é a minha responsabilidade? Qual que é o meu papel? É perceber o que não está conectando comigo, aonde aquilo não está em harmonia com o meu ser, com a minha essência, e qual o movimento que eu preciso fazer. Porque o movimento de sair daquela zona de desconforto, esse é sua responsabilidade. Então, é esse olhar que a gente precisa ter de que, mas é difícil, porque eu dependo daquilo. Então, vamos trabalhar essa dependência para que você se fortaleça e que você consiga fazer o movimento que você precisa. Mas, independente de você estar dependendo daquilo ou não, só o fato de você olhar e entender que existe ali um processo onde eu dependo daquilo, mas aquilo não está legal para mim, está me gerando um desconforto e eu começo a me posicionar diante desse problema, já vai fazer com que você comece a entrar no movimento. Sim. E bom dia a todos que estão entrando. Quem quiser falar, mandar alguma mensagem, interagir com a gente sobre as suas responsabilidades, sobre como que está a sua vida, se você está assumindo a sua vida, a sua felicidade, ou se você vive reclamando o tempo todo que tá ruim, mas não toma nenhuma atitude, não faz um movimento. Então, assumir essa sua responsabilidade, a gente está falando aqui da sua vida, das suas coisas, de um movimento para que você seja feliz, um movimento que você faça as coisas que você quer, que você almeja. Então, se você tem um objetivo na sua vida e que isso não está acontecendo e você fica sempre reclamando, não consigo, não vai dar certo, só no negativo, isso também vai trazendo essas energias e travando a tua vida, o fluxo da sua vida trava. Então, assume isso, assume essa responsabilidade e fala, tá, não estou satisfeita, vou fazer uma mudança. E qual é a mudança que eu quero? Às vezes, a gente coloca muita culpa no outro de certas coisas
porque a gente está na zona de conforto, mas aquilo lá, no fundo, eu tenho um ganho, né? Qual é o ganho secundário que essa pessoa está tendo de ficar nessa zona só reclamando? Então, o importante é a gente nós somos responsáveis pela nossa vida. Se não está boa, faça o movimento para mudar. Ah, não consigo. Pequenos movimentos, pequenos. E aí vai crescendo e você vai conseguindo, vai tendo força. Essa ajuda, né? Peça auxílio ao outro, olha, fale, pronuncie, eu quero mudar, isso aqui não está bom. Como posso mudar? Às vezes você não está enxergando certas coisas e o outro que está do seu lado está tendo uma outra visão. E aí ele vai te falando e você vai pensando de umas maneiras, mas é você que toma ação, é você que toma as decisões, né? E aí crie maneiras de você. E a partir do momento que você toma essa responsabilidade de você quer mudar, você faça os movimentos. Uma outra questão, Ju, é assim, eu ser responsável também, não ferir o outro, né? Às vezes a gente tem uma situação que a gente tem uma outra pessoa envolvida ou outras pessoas envolvidas. E aí eu não faço a minha parte, que eu me comprometi. E aí vai afetar outras pessoas, vai afetar muitas pessoas. Isso aí a gente também tem que estar atento, certo? Sim, é verdade, porque a gente vive, é como se fosse uma colmeia, né? Interligado, Sim, todo mundo afeta, a minha ação afeta o outro, né? tem essas ligações, né? E às vezes eu não assumo a minha parcela dentro de um processo. E esse processo vai prejudicar toda essa rede, toda essa cadeia, né, das pessoas que estão ali interconectadas, relacionadas com aquilo que você não está fazendo. Isso a gente vê muito em processos de trabalho, né, em questão de trabalho, onde aquela pessoa que tem uma determinada função, ela não assume aquela função. E assim, mas eu não gosto disso. Sim, mas isso faz parte do seu trabalho. Se você não gosta, então a sua responsabilidade é procurar um outro trabalho. Porque assumiu, Enquanto você né? está ali, a sua responsabilidade é executar aquela função que está ali. E muitas vezes a sua função vai ser uma ponte para que o outro execute a dele e assim vai nessa rede. E isso interfere um todo dentro de uma empresa. E assim são nas nossas relações pessoais também, né? Na nossa dinâmica familiar, né? No nosso relacionamento. Quando eu não assumo o meu papel ali dentro do relacionamento, o que que eu estou oferecendo nesse relacionamento? Eu começo de uma forma muito mais prática jogar essa responsabilidade para o outro, né? Eu quero me livrar daquele, eu não consigo olhar, então eu vou me livrar daquilo que está me incomodando e vou jogando para o outro. Então, em todas as nossas relações, essa dinâmica é bem importante. Sim. Como você está falando, né? No nosso dia a dia, é importante a gente saber qual é a nossa responsabilidade ali para convivência, né? Com as pessoas. Se a gente convive com mais pessoas ao nosso redor, a gente tem que saber que o que eu não fizer ou o que eu fizer vai afetar o outro também. Então, ter essa responsabilidade de manter um ambiente harmônico, né? Se você não está gostando de certas coisas, chega, conversa, fala, faça um movimento para que aquilo mude. E aí eu comecei essa live falando também que a gente cria essas responsabilidades em nós, às vezes lá da infância. O que nós recebemos de quem nos criou, não importa se foram os nossos pais, quem foi que nos criou, às vezes nos deu uma carga muito pesada de responsabilidade e às vezes não deu nada de responsabilidade.
E a vida vai nos cobrando isso. A vida cobra. Então, vai ter um momento que a gente vai ter que assumir. Vai assumir os nossos atos. Então, começa tudo lá na convivência, não só dentro de casa, mas depois a convivência na escola. Então, os nossos atos para com os outros vão começar a mostrar que essa responsabilidade tem que estar presente. E aí, por isso que tem as cobranças de você ser responsável pelas suas coisas pessoais. E aí vai crescendo. Tudo isso é um aprendizado para a vida adulta. E aí, essa vida adulta é isso também. Eu vou assumir uma responsabilidade na minha vida, um novo trabalho, um novo estudo, ou mesmo um casamento, um novo relacionamento, e aí eu olhar para aquilo, que naquilo eu vou ter mais responsabilidades ali, uma troca. Sempre há uma troca de energia, e assim sempre tem que ter esse respeito, né? O respeito para com o outro e, principalmente, em primeiro lugar, o respeito com você. Se você não está satisfeito, você não vai agir adequado naquela situação. Então, olha para dentro e vê qual é a responsabilidade que você está tendo com você. Sim. E sabe que eu acho que a gente já tem um certo conteúdo aí interno para elaborar algumas coisas diante disso que você trouxe. Se eu fui aquela criança muito cobrada, o que isso veio me ensinar? E se eu fui aquela criança que não foi cobrada, o que isso veio me ensinar? Eu vim desenvolver a responsabilidade, esse papel de assumir a responsabilidade. Então, na infância, eu fui super protegido, né? Eu tive uma mãe que sempre fazia tudo por mim, um pai. Qual que é o meu papel? É desenvolver isso. Só que a gente cresce, chega na fase adulta e a gente fica no drama e no mimimi de que, eu não aprendi, porque eu não consigo, eu não sei. E não vai para esse lugar de assim, se eu quero chegar num lugar, eu vou precisar me desenvolver, eu vou precisar aprender, né? E sim, claro que vai existir muitas travas com relação a isso, né? Que a gente traz processo para a gente elaborar. E é por isso que a gente vai tratar essas questões. Se eu não consigo, tem alguma coisa em mim, ó, eu arrumo um emprego, eu não consigo cumprir o horário, eu não consigo chegar no horário, logo eu saio do emprego porque eu sou mandada embora, porque eu não faço o que eu tenho que fazer, né? Tudo muito difícil para mim. Eu vou percebendo esse meu comportamento, olha para isso. Mas é que quando eu era pequeno, tá? Quando você era pequeno, ok. Mas elabora. O que eu percebo, e não sei como que tá aí nos seus atendimentos, né? É que, sim, a gente tem essas questões da infância, mas a gente chega num ponto de maturidade que a gente também não quer olhar para aquele lugar. Eu fico resistindo. Eu sei que eu preciso, eu quero muito ganhar dinheiro, eu não quero trabalhar. Mas você não nasceu rico. O que você vai fazer então que você tem dinheiro? A gente precisa entender isso, né? Assumir essa responsabilidade também nesse lugar. Não adianta ficar preso ao que foi, ao que não foi. Tá, mas tá difícil. Então tá bom, então vamos tratar, vamos procurar ajuda. Como você falou lá, conversa com alguém, né? Troca uma ideia, procura um terapeuta. Mas o que eu vejo é, eu fico naquele emaranhado e não caminho. Bom Aquele tal dia, negócio. Paty, tudo bem? E bom dia, Claudete, também, que está aí. Mas é aquele tal negócio também, né, Ju? Tem que querer, né? Porque às vezes a pessoa só fica naquela que eu acabei de falar, né? Só fica no movimento do reclamar, do que, eu sou o coitadinho, né? E não faz o movimento, e não quer. No fundo, só vai colocando essa responsabilidade na mão dos outros. E não vai assumindo as consequências das suas ações.
ou das não ações, né? Porque a questão de eu não fazer nada também é uma ação que eu estou ali parado, né? E Sim. aí, tomar decisões. Será que eu quero mesmo ser independente ou não? Ou tá bom, tá confortável ficar dependente o resto da vida em alguma situação? Então, assumir essa responsabilidade é você começar a olhar para as suas prioridades. Quais são as prioridades que você quer? O que você quer alcançar na sua vida? E isso começar a fazer, assumir responsabilidades implica em também errar. Então, aí vem também uma questão do medo, de a pessoa assim, minha vida eu sempre fui fazendo certas coisas, nunca deu certo, e aí travou, né? Teve um medo. Então, vamos olhar para isso, vamos ultrapassar essas barreiras, né? Essas travas, e olhar para a vida que está tudo bem, você ir para outro caminho se aquilo não está satisfeito. Mas assumir que, tipo, eu vou dar certo. De alguma maneira eu vou dar certo, né? De algum jeito. E aí a Patrícia está falando aí, às vezes, é uma dor muito mais profunda que a gente não consegue olhar, mas sim é arranjar força para olhar para essa dor, se permitir ir além. Isso mesmo, Patrícia. Então, é por isso que o importante é esse seu sentir. Se você não está satisfeito com que as situações que estão na tua vida no momento, é só você querer, né, e assumir que você não está satisfeito. É a primeira coisa. Assumir que você está em dor, que você está sofrendo. E essa primeira coisa essa de responsabilidade, tipo, olha, eu estou em dor e eu preciso sair dessa dor. E aí eu quero a mudança. Não estou conseguindo. Mas, sabe, levanta o dedinho. Fale para a pessoa que está ao seu redor. Olha, eu preciso de ajuda. Mas às vezes a gente se cala e entra para dentro e acha que a gente é a última pessoa do mundo que ninguém vai nos ajudar, que ninguém vai nos entender. Vai sim. Então, crie essa responsabilidade só de fazer um movimento para a sua mudança, qual seja ele. A gente se cala e a gente se ilude muito. Porque a gente está pegado a uma dor. Né? Essa dor, gente, ela tá ali. Não é visível. Às vezes a gente não vê, tá? Então, assim, tem uma coisa que tá me incomodando. Vamos pensar. Eu sou responsável em resolver isso que tá me incomodando. Mas como que eu vou fazer? Porque tem uma dor ali. Mas muitas vezes a gente olha e veste esse véuzinho da ilusão e fica naquela situação acreditando que tem alguma coisa boa, que é aquele ganho que você falou, né? Estou ganhando alguma coisa com isso. Imagina assim, se você vive numa relação, por exemplo, que você não tem liberdade, você não consegue nem falar no telefone aqui que teu marido está do outro lado da porta ali ouvindo a conversa, então você não tem privacidade dentro da sua casa. Tudo que você vai fazer, você tem que dar satisfação e não sei o quê. Mas você acha que aquele casamento é bom. E meu marido é bom. Pode ser que ele seja bom. A situação não está confortável para você. E às vezes a gente não quer olhar, que a gente acredita, então a gente vai ter que largar do marido. E não é isso. Né? Assumir aquilo que está incomodando e começar a fazer o movimento, se posicionar, arranjar essa força que a Patrícia trouxe, de olhar para esse lugar que, na verdade, não está bom. E a gente fica se iludindo porque o marido é bom, o casamento é bom, você ama o marido. Tudo bem, mas tem coisa ali dentro que não está legal. E aí você vai fazer o ajuste.
Só que a Com gente certeza. se fecha, né? Se fecha, e isso em todas as relações. A gente não quer olhar para aquilo, a gente arruma justificativa para ficar apegada àquela situação que não está gerando nada de bom. E a gente vai se colocando em último lugar, né, nas situações da vida. A gente vai se colocando para trás. Ah, depois eu olho para isso. Ah, o outro precisa de mim. Ah, eu vou fazer isso porque é assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. Às vezes a gente recebe muitas crenças também, né, de achar que aquilo é o normal. O normal é não estar bom, o normal é sofrer. E não é, gente. O bom você veio para cá para viver da melhor maneira possível. E você tem que construir isso. E você, é aí que entra essa responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida, de que a sua vida tem que ser legal na sua visão, não é na visão do outro. Às vezes você convive com uma pessoa, que nem a Ju estava falando, o marido, ele acha que está tudo bom. Ele está vendo o lado dele. Então, ele quer daquele jeitinho, da percepção dele. Mas a sua percepção não é. Não está legal para você. Então, fala. Ah, não, não posso falar porque é o que vão pensar. E aí você vai ficar sofrendo lá em último lugar? Não. Aqui, às vezes você veio para esse aprendizado, de que você tem que fazer um movimento, seja lá qual for. Seja começar a falar das suas vontades, dos seus prazeres, do que você quer mesmo. E aí é por isso que a gente sempre está falando aqui, pequenos movimentos. Que aí quando você vai assumindo pequenas coisinhas, você vai tomando força, essa força aí que a Patrícia falou, vai tomando essa força para você fazer a mudança que você precisa. Então, Sabe que você hum, falando, lembrei de uma historinha que eu li, falava assim, a pessoa mandou fazer um terno no alfaiate, e aí chegando lá, ele falou assim, o colete não tá muito bom. Aí o alfaiate falou assim, você pega aqui a mão esquerda e puxa essa pontinha, e daí ele vai alinhar e vai ficar perfeito. Daí ele, tá bom. Aí ele olhou, essa gola tá repuxando um pouquinho aqui. Então, você pega a mão direita, puxa aqui a gola, aí vai ficar perfeito. Realmente ficou bom. Mas o gancho também tá pegando aqui. Não, desculpa, a gola foi com o pescoço que ele arrumou. Ele falou, põe o pescocinho assim e você arruma. Dele, mas o gancho também tá pegando. Então você pega a mão direita e puxa o gancho. Então, a mão esquerda puxando o colete, o pescoço segurando a gola e a mão direita puxando o gancho. Você imagina a pessoa como que ficou. Mas ela se convenceu de comprar o terno. E aí ela saiu na rua e tinha dois senhores sentadinhos assim. Daí um olhou e falou, meu Deus, olha aquela pessoa como aquele aleijado, que judiação. E o outro refletiu um pouquinho, olhou e falou assim, realmente, ele é bem aleijado. Mas sabe o que eu queria mesmo? É saber aonde ele comprou um terno tão elegante. Moral da história, né? É isso, a sociedade, né, dessa cultura, não importa se você está parecendo um aleijado. O importante é, aos olhos dos outros, você está sendo perfeito. Você está atendendo ao que a sociedade pede, você está atendendo ao que os outros precisam. Então, você está ali, firme e forte, cumprindo o seu papel, sendo uma pessoa perfeita, mas está toda torta, toda troncha, se quebrando toda para poder manter aquilo. E às vezes, sofrendo, né, dor. sofrendo. Mas aí é o quanto você tá, né? O quanto que você quer viver isso. É, e aceitar essas consequências, né? Das suas ações, das suas decisões, dos seus comportamentos. E sejam eles positivos ou negativos. Então, é aquilo que a gente fala. Às vezes a gente não vai ser perfeito. A gente não vai acertar toda hora. Nós estamos aprendendo. Eu sempre falo. Eu acho que a gente não vai acertar quase nunca, sabe por quê? Porque eu acerto hoje, amanhã
eu já mudei, eu já não sou a mesma pessoa e aquilo que eu acertei já tá errado para mim. Então eu já tenho que fazer uma coisa diferente hoje. E a gente muda o tempo todo. Então a chance da gente chegar numa perfeição é só morrendo mesmo. E aí a gente está ali, é por isso que a vida é isso, a vida é essa questão de altos e baixos, né? De eu fazer escolhas, de ver o que é legal, o que não é, de experienciar, né? Nós temos que experienciar as situações. Às vezes eu quero muito uma coisa, mas eu me prendo, eu me seguro, não vou fazer porque, o que vão pensar, né? Que nem você está falando aí da imagem e tudo mais, do julgamento do outro. Mas, primeiro assuma o seu papel como pessoa, de tipo, eu quero, então vou lá fazer. Às vezes eu sinto que não é legal, está tudo bem, voltar atrás. E aí as pessoas às vezes não querem assumir isso, né? Para não mostrar, às vezes, o que fraqueza, né? Não mostrar que não está conseguindo, que acha que isso é ruim. Não, às vezes até mostrar que não está conseguindo é um ato muito forte de você assumir quem você é, quem que você está, o que você está sentindo naquele momento. Eu acho que é esse o caminho, né? Primeiro, desse despertar nas nossas pequenas ações do dia a dia, de avaliar o que está me incomodando e qual a minha responsabilidade com isso que está me incomodando. A minha, não a do outro, né? Porque senão a gente fica e volta para aquele lugar. Então, a minha, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso melhorar, ou como que eu posso modificar, ou como que eu posso sair desse lugar? E aí, às vezes, a gente vai encontrar uma dor, vai encontrar uma trava, né? E por isso que a gente está aqui, para ajudar você. E aí também tem aquela questão que a gente está falando muito de responsabilidade pela nossa vida, né? E a gente também, nas situações, né, do dia a dia, nas pequenas situações, o que a gente se comprometer, né, com o outro, ou mesmo com nós mesmos, a gente fazer pequenas ações, né, e organizar essas ações, essas metas, para a gente cumprir. Ter essa responsabilidade de cumprir. Não estou conseguindo cumprir certos prazos. Então, respira e reorganiza, né? Se tem só você envolvido, tudo bem, você se reorganiza com você mesmo. Mas se tem outras pessoas envolvidas, a maior responsabilidade é você sentar e falar, olha, não estou conseguindo, eu acho que não vai dar conta. Vamos replanejar? Isso seria o maior ato de você ter esse respeito com o outro, ou com os outros, né? Com Então, você mesmo, né? sim, e assim, então, só aceite certas responsabilidades, porque às vezes a pessoa aceita uma responsabilidade muito grande, né? Que acha que não vai conseguir, mas ela pode sim pedir ajudas. E às vezes que nem você falou, pela parte de o que vão pensar, pela imagem, ela quer muito estar ali, né? Mostrando que ela é capaz. E ela é capaz. Se ela se empenhar, ela é capaz. Mas às vezes chega um determinado momento que vai dando ruim, né? Que não vai conseguindo, e às vezes ela não tem a coragem de parar e falar, não estou conseguindo. Mas aí envolve outras pessoas, envolve outras coisas. E aí a responsabilidade é essa, é parar e Ou só falar, de parar, né, André, e falar, não, olha, isso não faz mais sentido para mim, não quero fazer, e pronto. e tá tudo bem. Por isso que existe a conversa, por isso que existe né, se expressar de alguma maneira com o outro. Sim. Senão as coisas vão emperrando, né? Não vão dando certo, o fluxo não vai, com tudo aquilo que não tem
a leveza de um fluxo que vai emperrando, a gente vai ter que ir olhando de um olhar assim, ó. Tá, não é que isso não vai dar certo, mas é que a maneira de agir tá meio que errada. Então, vamos replanejar? Vamos olhar de que maneira que a gente pode fazer tudo isso? E assim, né? Isso interfere na nossa vibração. Porque a partir do momento em que eu estou assumindo algo, mas aquela responsabilidade não tá legal, tá pesado, não tô afim, ou não faz mais sentido, meus planos mudaram, né? Aconteceram coisas diferentes, e eu não estou sendo verdadeiro, assumindo esse meu papel, de qual que é o meu papel aqui? É conversar, é achar uma alternativa, eu não estou sendo verdadeiro. O que eu estou vibrando? Mentira? Ou eu estou vibrando, estou fazendo uma coisa que eu não quero fazer, eu estou me desrespeitando? Qual que é a frequência? Eu estou me desvalorizando porque aquilo é importante para o outro, então eu estou lá fazendo, mas eu não estou nada afim de fazer. Então percebe que isso interfere na nossa frequência, né? Se eu quero ter uma vida equilibrada, eu preciso ter uma frequência e manter. Não quer dizer que a gente nunca vai cair, mas quer dizer que eu tenho ali recursos para me autoanalisar, me autoavaliar, perceber onde eu estou, onde eu não estou, o que eu quero fazer e voltar para o lugar e vibrar dentro daquilo que faz sentido para mim. Então, a autorresponsabilidade também fala sobre isso, né? A minha autorresponsabilidade com relação aos meus projetos, aos projetos que eu me coloco, que eu me proponho, às outras pessoas que estão envolvidas, né? Ao que eu estou vibrando, não estou vibrando, qual o objetivo daquele projeto na minha vida ou não, se não faz sentido, solta. Sim, é isso, essa questão. Responsabilidade em todos os sentidos. Responsabilidade pessoal, responsabilidade social, que nem na sociedade em que eu vivo, né? Que eu vivo em sociedade. Responsabilidade no meu trabalho, se eu trabalho. Ah, não, eu não trabalho, eu fico só dentro de casa. Então, responsabilidade ali com as coisas do meu lar, né? A todo momento a gente está assumindo isso. Só que só assuma a responsabilidade quando você vê que você vai cumprir. E se você vê que não está cumprindo certas coisas que você assumiu, tenha essa, essa ação de que de fazer essa transformação, essa mudança. Reveja, né? Reveja se aquilo faz sentido para você, reveja se aquilo vibra em você, se é algo que você quer ou não. Às vezes não faz mais sentido. E aí você está falando da vibração, né? Porque vai chegar um momento que a energia não vai dar energia naquilo, né? Não vai ter tanta energia e vai perder força. Aí perde a força, aquilo enfraquece muito. E se perde, se perde. Então a gente está Sim. sempre tendo que dar energia para as coisas que a gente quer na nossa vida. O universo ele está sempre em movimento e sempre está se transformando. Aí é uma coisa também que a gente tem que olhar, que sempre tem uma transformação e tá tudo bem mudar. Não ficar naquela coisa rígida que não, ó, tem que ser assim. Vamos fazer diferente. Se não está gostando, vamos fazer umas mudancinhas. Se é uma coisa que você quer mesmo, né? A gente se desconecta muito da natureza, né? Hoje em dia a gente vive uma vida muito urbana e a gente não percebe, às vezes, o movimento da natureza. E agora que eu trabalho em casa, eu já percebia isso, mas agora sim eu vejo o dia inteiro, né? Que eu fico o dia inteiro aqui. Então, Uhum. eu percebo o quê? No inverno, o sol, ele dá uma abaixadinha aqui. Então, tem uma área ali que não bate sol. Quando tá chega no outono, quase beirando a primavera, o sol dá uma
sobe um pouquinho, e aí ele começa a bater meio sol e meia sombra naquele lugar. E no verão, o sol tá bem alto, então é sol o dia inteiro naquela área daqui de casa. Veja, são ciclos, né? Sim. O mundo, a vida é cíclica, né? A gente tem o período de uma semana, tem um dia, o sol nasce, a lua vem, e todo aquele processo, a noite, o sol, tudo tem período, tudo tem ciclo. E a natureza, ela é um reino perfeito, né? Porque ela já funciona e tá tudo bonitinho, ela vai seguindo o ritmo dela. Claro que agora a gente interfere muito na natureza, mas ela segue o ritmo dela. Acontece que a gente se desconecta dos nossos ciclos. E a gente não segue, a gente não percebe os ciclos passando, as mudanças acontecendo, e quando é tempo da gente fazer e retomar, reiniciar, dar um restart na vida. Então, isso é muito importante, a gente perceber esse movimento que você falou, né? Então, às vezes a gente não nota que aquele ciclo fechou, né? Tem até ciclo, amizades que se vão, né? Mas é que aquela pessoa entrou na minha vida por algum motivo e ela já foi embora, nossa, e tá tudo bem. Teve só um aprendizado ali. E a gente, esses são os movimentos, e a gente está indo, ciclos na nossa vida. E vão entrando, vão saindo gente, mas a gente tem que estar sempre atento a isso. Assumir toda a responsabilidade por nós, para a gente estar feliz. Então, olhar para o que nosso sentir é o sentir. Observar se eu estou bem, se eu estou feliz ou não. Estou incomodado com alguma coisa, então vamos lá. Vamos olhar o que eu posso fazer para melhorar, para mudar. E tá tudo bem, porque precisa, sim, ter esse movimento na vida. Né, Ju? É isso. Ele já está aí, já terminando, nós já estamos já quase uma hora. E para quem nos escutar hoje, para quem nos escutar depois, vai dando algum feedback, se vocês quiserem algum outro tema, né? Alguma pergunta, pode fazer pergunta para mim, para a Juliane. A gente é terapeuta, né? Para quem não nos conhece, somos terapeuta. Eu sou terapeuta energético espiritual, psicanalista. Juliane também, né, Ju? Fale aí de você. Isso aí. A gente está aqui trabalhando, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, né? Para que a gente compartilhe com vocês e que vocês também possam compartilhar com a gente o que faz sentido, o que vocês notaram nesses temas, e se tiver algum tema que a gente não trouxe, mas que você gostaria de ouvir, coloca para a gente que a gente vai trazendo na medida do possível aí nos nossos encontros, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, quem vai assistir ainda. E é isso. Agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui. A cada 15 dias nós estamos trazendo um tema diferente, né? Estamos nos reunindo para falar. Falar sobre a vida, falar sobre questões nossas internas e tudo que, né? Oportunidade de a gente trazer uma coisa diferente para vocês. Então, gratidão, Ju, pela parceria, estarmos sempre juntas aí. Eu que E até a próxima. agradeço. Beijo, até a próxima. Beijo.